Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido passar esse tempo conosco. A gente vai fazer essa conversa valer a pena hoje, não é, Iane? É isso mesmo. Porque nós vamos falar do Salmo 23. O Salmo 23 na Bíblia, isso é para pessoas que não são crentes ou, sabe, nem conhecem muito de Deus, mas é o salmo mais conhecido do mundo, né? É o salmo mais conhecido. É o salmo mais conhecido do mundo, todo mundo conhece. Eu me lembro assim, na minha infância, porque eu nasci numa cidade muito pequena do interior do Paraná, muito pequena mesmo. E naquele tempo não havia supermercados, haviam armazéns que vendiam essas coisas. Eu me lembro que 2 desses armazéns que a gente frequentava tinha o Salmo 23 na parede. Sim. Você já tinha visto? Já vi também. Em alguns lugares, né? Um quadro assim. Quadro assim, sempre tinha. E é muito conhecido, muito conhecido. Teve uma pessoa que... uma mulher que foi no nosso grupo familiar. Ela foi uma vez porque alguém... o marido estava muito doente. Ela estava procurando ajuda, milagre. Ele tinha sido desenganado pela medicina, tudo. Ela foi... deu tempo dela ir 2 vezes até que ele morresse. Mas eles não tinham religião nenhuma, eles não tinham nada. E quando ele morreu, ela pediu que o Sanderson, que meu marido, oficiasse o enterro, o velório. E o Sanderson leu o Salmo 23. E eu me lembro que assim que terminou, ele leu o Salmo 23, chegou uma amiga dela que disse para ele assim: eu sou cigana, o meu povo não tem pátria e nem religião, mas esse salmo eu conheço. Não é lindo, né? Ele é muito conhecido. Eu vou ler ele inteirinho para vocês, porque a gente vai conversar sobre ele, né? Ele começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uau, que lindo, né? É lindo demais. E para nós, qual é o significado para a nossa fé de um salmo com todo esse tipo de afirmação, né? É muito interessante, né? Esse salmo escrito por Davi, um homem que ele escreveu esse salmo porque ele tinha muita intimidade com isso. Ele era pastor de ovelhas, né? Sim. Quando ele foi chamado para ser rei, quando ele foi ungido, né? Saiu, inclusive, ali das suas ovelhinhas. Então, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Do que ele estava falando. E isso é maravilhoso, como ele amava essas ovelhas que ele tinha e como ele traz esse entendimento do Senhor sendo esse pastor com as suas ovelhas, como nós somos as ovelhas. Então, ele traz de algo que ele vivia, que ele experimentava. Sinto uma vivência, uma experiência, uma metáfora perfeita, belíssima, porque, inclusive, a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 2:25, diz assim: porque éreis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Né? Em outros lugares também, nós vamos ser chamados de ovelhas deste Todo-Poderoso, que neste salmo é chamado de o bom pastor. Né? O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. Eu não sei, a experiência de Davi era verdadeira. Ele era pastor, ele cuidava de ovelhas.
que conceito a gente tem hoje, não sei, que é quem mora em cidade muito grande, se já viu uma ovelha de perto, ou se sabe como é exatamente uma ovelha. Pois Né? é. É interessante porque o meu avô, ele tinha fazenda, né? E a gente, os primos, juntavam todos os primos e ele tinha as ovelhas. E a gente ficava lá e eu lembro que as pessoas que eram encarregadas de cuidar daquelas ovelhas, é incrível. Para mim era tudo igual. Mas ele sabia exatamente como era cada uma das suas ovelhas. Quando faltava, quando não faltava uma ovelha, ele sabia. E é incrível mesmo a função que o pastor, e essa analogia que Davi faz, é que justamente existe uma dependência da ovelha pelo pastor. Sabe, um animalzinho muito bonitinho, que a gente acha uma graça, mas que não faz nada sozinho, né? O 1 Pedro, no Evangelho, quando leu, diz assim, vocês eram desgarrados como elas, soltos, sem saber, diz que elas não têm senso de direção. Exatamente. Né? Então, sem Deus também nós não temos senso de direção. E como são influenciáveis. Se uma sai desgarrada e pula um penhasco, as outras vão atrás. Todas atrás, sabe? Então, a gente vai... Porque ele, sabe, queridos, é princípio da nossa fé. E eu acho assim, quando Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vamos entender direitinho. Você acha que Davi nunca teve carências? Né? Não, pelo contrário, né? E é interessante que esse primeiro versículo do Salmo, que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Na versão mesmo do hebraico, do original mesmo, né? Fala assim, e de nada terei falta. Ou seja, se eu tenho o pastor, né? Se eu tenho o pastor da minha alma, eu não vou ter falta de nada. O que eu precisar, eu vou ter. Agora, e o interessante é que tem um pronome possessivo aí, diz meu pastor, sabe? É meu, é teu também que está nos ouvindo, mas ele tem as coisas que eu preciso, as coisas que você precisa, né? Então, quando eu digo ele é meu pastor, também tem uma relação de pertencimento. Eu pertenço a ele. Exatamente. É muito lindo, eu acho, essas coisas a gente pensar. Agora, quando eu digo que eu pertenço a ele, entram tantas coisas aí, né? Será que eu reconheço a autoridade dele? Né? Uma ovelha reconhece a autoridade. A ovelha no natural reconhece a autoridade do pastor. Né? Incrível como até a voz. Se outra pessoa chama as ovelhas, elas não ouvem. Agora, quando o pastor chama, elas ouvem e obedecem. Assim como a palavra fala no Novo Testamento. Né? Que as ovelhas ouvem e reconhecem. Ouvem e reconhecem, sabe? Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu o torno meu Senhor. Então, existe essa entrega, ele é o meu pastor, sabe? Eu pertenço a ele, então, é simples assim, se eu pertenço a alguém, quem manda é ele, né? A gente tem que ser... Agora, às vezes a gente tem isso, né? De nada terei falta. Davi tinha muitas carências, tá? Mas... quando Deus governa a nossa vida, né? Ele é Senhor, Ele governa a nossa vida, Ele também nos guia, né? É o que Ele vai usar, né? Porque Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. E qual foi o conselho que Ele deu depois que Ele disse, vocês vão ter aflições? Tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Vocês vão se espelhar em mim, né? Então, e a gente, quando... a gente tem que reconhecê-lo como bom pastor mesmo, porque a Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. Então, se eu fiz uma escolha, ele é, né, o bom pastor, é o único, eu tenho que reconhecê-lo, nada mais está valendo. É a partir daí, né? E a Bíblia diz também que ele dá a vida pelas ovelhas dele, né? Jesus já deu a vida por nós, né? Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele me conhece, a Bíblia diz que ele nos conhece antes da gente ser formado, né? Então, às vezes a gente pensa assim, nos dias maus, que ele não está por perto, né? Mas o próprio Davi que escreveu esse salmo, ele passou 14 anos fugindo de Saul, levando uma vida, e isso não determinou a história dele. Não. Porque ele tinha convicção
de que tinha alguém que cuidava dele, Exatamente. que não ia faltar, né? E ele continuou, né? Mesmo já tendo sido ungido como rei, ele continuou assumindo a sua posição aí de pastor, né? De pastor. Então, a gente pode se perguntar, e outra coisa interessante, a Bíblia diz assim, quando ela continua nessa analogia de pastor, ele diz que se uma dessas ovelhas, uma só, foge, esse pastor deixa 99 e vai atrás da ovelha perdida, né? Claro que ele deixa essas 99 em lugar seguro, né? Não há aprisco, né? Vai procurar a ovelha perdida, né? Então a gente vai conversar com um pouquinho em cada afirmação deste salmo. A primeira que está valendo por todas, porque só vai acontecer tudo aquilo que está embaixo se a primeira for verdadeira, se ele for o meu pastor. Sabe, andar em pasto verdejante, repousar, tudo isso só está valendo se ele for o meu pastor, né? Então, tem que caminhar debaixo desse propósito. Diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Por que um pastor precisa levar as ovelhas? Tem tantos animais que procuram água sozinhos. É verdade. A ovelha é muito interessante porque a ovelha ela é um animal muito assustado, ela se assusta muito. E, inclusive, com as águas agitadas, ela morre de sede, mas ela não bebe água da água agitada. Então, é por isso que o pastor ele leva para essas águas tranquilas, por onde ela pode beber, saciar e matar a sua sede. Isso traz também, né, um entendimento espiritual para as nossas vidas, que o Senhor nos leva para essas águas tranquilas, onde nós seremos totalmente saciados. Sabe, lugares, sabe, já que a ovelha não faz isso sozinha, né? E também eles dizem que, por exemplo, uma ovelha, para ela descansar e se deitar, ela não faz isso se pelo menos ela não tiver algumas condições que ela precisa para poder descansar. Diz que ela precisa estar absolutamente tranquila, porque elas são medrosas, né, e são tímidas. Então, ela precisa sentir certa segurança, né? Se houver atrito no rebanho, eles dizem que a ovelha não se deita enquanto houver atrito no rebanho. Se ela for importunada assim, por parasitas, essas moscas, essas coisas, o bichinho também, elas também não se deitam. E não se deitam se elas estão com fome. Então, esses são os fatores que afetam o descanso de uma ovelha. Como é que a gente pode trazer para nós isso? Pois é, né? E você vê, e quem que vai fazer com que a ovelha descanse? É o pastor, assim como é o Senhor que nos convida para esse descanso, que é a própria presença dele. Né? É ele quem vai nos ajudar como ovelhas a passar esses nossos dias, esses nossos atritos, né? Mas mesmo assim podemos descansar no pastor. Queridas, a água é muito importante para nós como seres humanos, para os animais e tudo. É a água que dá vigor e tudo, e tem que ter a qualidade da água. Tranquilidade, como ela já explicou aqui, tá? E para nós hoje, quando nós estamos falando desse salmo, nós temos sede também, tá? E olhar para esse salmo é pensar naquele que pode satisfazer a nossa sede. Yane, o salmo é maravilhoso, nós vamos conseguir pouquíssimas coisas, mas nós vamos tentar, tá? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente vai tentar chegar em todos os versículos desse salmo. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta.
tentando esmiuçar um pouquinho esse salmo maravilhoso, que é o Salmo 23, né? Ele diz assim: refrigera minha alma, refrigera minha alma. Uau! Eu não sei o que eu escolheria de tudo isso, mas para mim, em termos de alma, fala muito forte, né? Porque 1 Pedro diz assim: amado, eu quero que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde assim como vai bem a tua alma, sabe? Então, qualquer coisa pode nos deixar abatido. Como eu disse, uma série de condições que vai deixar uma ovelha abatida. Exato. E o bom pastor vai ter, sabe, essa capacidade de trazer esse tipo de refrigério, né? Então, por exemplo, uma ovelha, ela era presa muito fácil de predadores, tá? É interessante porque a ovelha, ela não tem nem nada nela, ela não tem defesa própria nenhuma, ela não tem aqueles dentes, ela não tem garras, ela não tem uma nada. patinha que a gente acha até pequena, né, em relação àquilo, ela não pode dar um coice, nada. Gente, tem pessoa dependente, tem animalzinho dependente, é uma ovelhinha, né? Porque ela é lenta, inclusive ela é lenta. Dizem que se ela cair numa depressão, numa depressão de terreno, ela não consegue se virar sozinha. Ela não consegue se levantar, sabe? Gente, quando eu olho para essas coisas, eu digo assim, não parece muito conosco sem Deus? O que a gente pode sem Deus? Exatamente. Somos exatamente como a ovelhinha, né? Que analogia perfeita que o Senhor demais, sabe, querido? Você não sabe nada do que vai acontecer na hora que você levantar daí. Quando terminar esse programa, você não tem ideia do que possa acontecer, você não tem controle, nem eu, nem você, né? Eu me sinto bem assim. Agora, olha que amoroso a gente sentir que, como ovelha, assim como alguém tão necessitado, tem um pastor que cuida, que nos leva, que refrigera a nossa alma, sabe? Que faz a gente recobrar equilíbrio, né? Porque, do jeito que eu disse para você que uma ovelha, se ela cair numa depressão, ela não se levanta, 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia, né? Então, a gente tem que ter alguns princípios que a gente vai pensar, né? Se você ficar num lugar muito confortável, tá? É o que acontece com as ovelhas. Se você pegar um lugar confortável e se deitar, não levanta mais. Na nossa caminhada cristã, não é fácil achar lugar de conforto. Né? Exatamente. E o Senhor quer justamente nos tirar, né, dessa zona de conforto. Sabe, refrigera a minha alma. Ele faz convites, Jesus faz convites o tempo todo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Então, outra coisa que ele faz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me pelo caminho certo. O que acontece que eles dizem, e é um estudo bem interessante, que as ovelhas, se elas não tiverem sido conduzidas, elas vão andar sempre pelo mesmo caminho, né? Elas vão vão fazer uma trilha, vão comer aquela caminha, até que não tenha mais nada, e elas vão ficar nisso. Exato. Elas não têm uma noção. Ela pasta na mesma colina até aquilo ficar completamente destruído, sabe? E eu vou retomar o versículo para você se posicionar. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele está falando de nós, ovelhas, e daquele que ele mandou como nosso pastor, né? Que nós andamos desgarrados, né? Nós somos como aquela ovelhinha que se perdeu da 100 à 100ª ovelha, né? Que foi para longe, assim éramos nós, né? E o Senhor, ele vai buscar, e é tão interessante, porque quando o Senhor fala no Novo Testamento que o pastor traz essa ovelha, a Bíblia diz que ele traz nos seus ombros, justamente para que essa ovelha não volte comendo nos mesmos lugares do que ela foi, né? Por quê? Porque ele vai levar para alimentar essa ovelhinha. É gozado que a gente vê essa cena retratada em cenários antigos, em pinturas antigas, a gente vê isso, né? Sim. A gente vê esse cuidado. E como cristãos, nós precisamos sentir esse cuidado, né? A gente precisa.
A palavra de Deus em Isaías 40 diz assim, eu acho lindo também, Isaías 40, a partir do 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ele é o caminho, a verdade, a vida, nos carrega no colo. São todas essas imagens que o salmista está passando para nós. Então, eu tenho que repetir, eu não sou um cristão desorientado. Exatamente. Né? É aí que nós, sabe? E sabe por quê? Romanos 8,14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, né? Aí ele diz outra frase assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha só. Esses vales, né, tinham muito, esse vale da sombra da morte, naquela época, dentro do contexto, eram realmente caminhos muito estreitos ao redor de penhascos muito altos. Então, uma ovelhinha ia mesmo, uma atrás da outra, todas atrás do pastor, né, seguindo o pastor. E ali, trazendo para a nossa vida no vale da sombra da morte, até por isso esse salmo é um salmo muito utilizado em velórios, né? Porque fala mesmo sobre isso, que por mais que a gente passe por isso, por quê? Porque, como falamos no primeiro versículo, né? Nada teremos falta, na verdade, porque o pastor está na frente. Comigo. Então, o pastor está guiando no vale da sombra da morte. Não é que nós não teremos essas situações, não, nós passaremos por elas, mas o pastor está conosco e está nos guiando em todo o percurso. E olha que interessante, quando ele vem falando, o senhor é meu pastor, nada me faz... guia-me pelas veredas da justiça, leva-me às águas tranquilas, tá? Ele usa a palavra, o termo ele, como alguém que está ali conduzindo, levando tudo. Na hora que chega no vale da sombra da morte, está escrito, tu estás comigo, tá aqui. Muda até o pronome. Exato. Então tá junto, tá perto, não é mais aquele que conduz. Gente, isso é lindo demais para a gente ter esse entendimento, né? É muito lindo. Então, até aqui, uma ovelha que venha com cuidados, tudo, está usando a terceira pessoa. Agora, quando chega esse momento que realmente vai marcar, ele diz, tu estás aqui, estás ao meu lado, está junto. É a certeza, junto, né, que Davi fala, né? Diante de tudo aquilo que Davi viveu, ele tinha essa certeza, essa convicção da presença do pastor, mesmo em meio a tantas situações difíceis que o rei Davi passou. E sabe, esses são alguns enganos que, se a gente tiver uma compreensão boa do Salmo, quando você quer sair de uma situação ruim, você tem que, a impressão é assim, eu estou nessa situação ruim e eu vou clamar ao Senhor, ele virá me tirar daqui. Não. Ele está ali com você. Ele vai te tirar porque ele já está junto. Isso tem que ser consolador, né? Isso tem que ser maravilhoso, né? Então, e outra coisa, para chegar em lugares altos, nós vamos passar por essas trilhas desse jeito, né? Que as ovelhas chegavam. Aí, então... quando eu digo chegar a lugares altos, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, a maior compreensão é que para nós cristãos, a morte não é o fim. Aliás, é o começo. Exatamente, né? Exatamente. Né? E por isso, né, que existe um momento de alegria em meio ao luto. Por quê? Porque é um momento de reflexão justamente sobre o valor e sobre a nossa vida, que é tão passageira. E outra coisa a respeito disso. Então, são posturas que a gente vai ter quando a gente está passando por vales escuros e vales desse tipo. Como é que eu atravesso? Porque todos, se você nunca passou, né, vai passar. Eu tenho que te dar essa notícia. Se você nunca passou, vai passar. É igual deserto e tudo mais, né? Então, você sabe que às vezes são lugares que isso vai te levar para um lugar mais alto ainda, né? E assim, ó, ainda que eu ande, ou quando eu passar, a tradução, mesmo mudando, vai ser ainda que eu ande ou quando eu passar. Então vai acontecer, querido, vai acontecer e é bom a gente aprender.
Agora, ainda que ou quando não significa sempre, Exatamente. né? Que é pelo menos passagem, né? é passagem. É passagem. Ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. É lindo essa parte, porque dois instrumentos o pastor tinha, né? Que era a vara e o cajado. Um era um instrumento de correção e o outro era quando a ovelhinha ia para longe e trazia a sua ovelhinha para perto. A de varinha, né? Quando precisava. volta. Quando precisava. E assim também a gente vê que a palavra de Deus fala sobre a necessidade de nós sermos exortados e corrigidos, né? E sabe, querido, mesmo todas essas coisas simbólicas, elas estão ali. A vara como instrumento de correção. A vara também foi um instrumento usado por Moisés, tá? Milagres se manifestaram através disso, né? Então, e esse cajado, que é aquela... que não chega a ser uma vara, porque ele é um arco, parece um ponto de interrogação, né? Sim. É justamente para poder laçar a ovelhinha e trazer para perto, né? A vara é usada também como disciplina, a gente disse. E muitas vezes, né, vai ser preciso. Imagine se o pastor vê a ovelha indo comer num montinho de erva que ele sabe que não é boa. Claro, aí já vai e traz para perto. Como cristão, será que a gente às vezes não vai buscar comida em lugar errado, né? Exatamente. E aí a gente vai se afastando da voz do pastor. Sabe? E se não formos corrigida, sabe, uma erva, um veneno pode te levar à morte. Eu não digo morte, às vezes, física para nós cristãos, mas a morte espiritual, afastamento, como você colocou, né? Tem uma expressão usada no livro de Ezequiel 20:37, que diz assim: também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo do pacto. Né? É uma coisa de Deus. Sim, alguns vão precisar, né? Tem ovelhas que não, mas tem outras que sim. Sim. Né? Ninguém quer. No natural, ninguém quer, né? Vamos ver mais o que ele diz, vamos ver outro. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Gente, o pastor precisava, na hora delas comerem, ele precisava levá-las a um lugar seguro. Eu acho que mesa aí tem um significado de platô também, porque nós estamos falando de penhasco, planície, vai ter platô. Tá? Quando ele levava para esse lugar de segurança onde elas estavam comendo, quem que ficava em volta olhando elas comerem, né? Coiotes, os predadores delas. Eu acho muito lindo. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. E dentro da nossa vida, né, como caminhando como servas do Senhor, é muito interessante, porque essa mesa, eu confesso, me diz que a primeira vez que eu li, assim, eu falei, nossa, mas o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ai, minha vingança agora, né? Uma sensação assim, mas eu olhei para o meu coração e falei, nossa, mas que sensação ruim, essa sensação é carnal, é egoísta, não é isso, né? E justamente aquilo que o Senhor faz, tanto que o pastor faz com as suas ovelhas, né? Os inimigos estão ali, mas dentro da nossa vida espiritual, os inimigos são aquelas pessoas que o Senhor vai dizer para a gente orar por eles, para que a gente vá amá-los lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. E é muito interessante porque quando ele diz, né, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ele também está nos convidando para servir aos nossos inimigos, né? Para servir aos nossos inimigos, ou seja, as pessoas que nós temos dificuldade, porque o Senhor nos chama para isso, para servir. Assim como Jesus veio ao mundo para servir, nós também, como eles, estamos no mundo para servir. E servir aos nossos inimigos como? Através de orar por eles, como Jesus mesmo nos ensina. E assim, e no mínimo, eles em volta, olhando nessa mesa, eles vão saber a grandeza de que é ter um bom pastor e de todos esses cuidados, né? Queridos, era o que deu para falar hoje com vocês sobre o Salmo 23, né? Mas a gente fica muito feliz porque já conseguimos bastante, agradece a sua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.
Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.